Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações. Hoje nosso tema é tristeza e depressão, ferrugem do espírito, sentimentos negativos e o mal sofrer. Os que estão no Facebook, a gente pede que ouçam a preleção, que depois permaneçam alguns minutos em silêncio para que possam receber o passe de maneira virtual. Os que estão aqui vão aguardar na sala. Vamos começar com 2 recados. O primeiro é referente à 37ª Escola de Aprendizes e a 38º curso básico. São 2 cursos que estão começando agora e que são uma oportunidade assim, maravilhosa de autoconhecimento, de aprendizado da doutrina espírita. Eles assim, são mais do que um curso, são uma oportunidade mesmo assim, de mudança da vida de maneira profunda. Quem já fez a escola assim, não cansa de falar sobre isso, é uma renovação. Então, quem tiver alguma vontade assim, de aprofundar mais a doutrina, de fazer uma reforma mais profunda, fica aí uma oportunidade interessante. A 37ª é à tarde e a 38ª à noite. Então, a 38ª está começando agora o básico, é o comecinho mesmo do curso. Vamos começar então pela nossa elevação. Vamos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso anjo da guarda, que nos trouxe até aqui, que nos acompanha desde os nossos primeiros dias, está sempre conosco. Agradecemos esse anjo e, abraçados a ele, vamos até Maria. A Maria, nós pedimos que nos proteja com sua cúpula protetora, que nos abrace em seu manto e que nos leve até seu Filho Jesus. A Jesus agradecemos o exemplo de vida, toda a lição que nos deixou em seu Evangelho. E com Jesus nós vamos até Deus, nos elevando um pouco mais. E frente a Deus nós ajoelhamos em espírito, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e fazemos a oração que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, então o tema de hoje é tristeza e depressão, ferrugem do espírito, sentimentos negativos e o mal sofrer. E a referência de leitura, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, 12 a 18 e o 20, e o Livro dos Espíritos, 943 a 957. Sempre lembrando que quem tem a oportunidade de chegar em casa e ainda ler a referência é muito bom. Primeiro porque a leitura, o aprendizado, ele faz parte do nosso processo de melhoria. Segundo, que a gente, de fato, aprofunda mais naquilo que foi ouvido, Vou falar os pontos que eu acho mais interessantes. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, tá? Pronto. Bom, para falar de tristeza, em primeiro lugar, assim, acho que é uma questão de responsabilidade nossa falar que quando a gente fala em depressão, existem algumas questões que são dignas, são necessárias, são objeto de tratamento médico, Então a gente pode falar de tristeza, pode falar de algumas vezes assim a gente ter um sentimento que não nos conecta com coisas tão boas, mas quando a gente fala em depressão, uma questão aí até química,
é importante que a gente pense que muitas vezes é necessário tratamento médico, ou um psicólogo ou um psiquiatra. Eu gosto de começar por isso, porque, né, a gente, assim, no centro a gente faz uma parte do tratamento, mas a gente precisa sempre se dedicar ao tratamento como um todo. Falando então em tristeza, é importante que a gente comece dizendo, né, se a gente tem uma rotina de começar o dia já ligando a televisão, ligando o rádio, entrando num Uber e ouvindo uma estação ou começando aquele assunto próprio de Uber, né? De Uber, de elevador, e falando das coisas difíceis do mundo, a gente já começa o dia conectado com energias e com pensamentos que não são tão bons, né? A gente já começa o dia ali assim, vendo o que aconteceu de ruim. Por quê? Normal da mídia, né? Normal da mídia. Se a mídia for só divulgar coisa boa, não tem muita atração. Então, a mídia vai divulgar o que aconteceu de ruim em todos os cantos do mundo. E aí a gente começa a ouvir aquilo e já começa a entrar naquela coisa, assim, nossa, tá tudo ruim, a humanidade tá ruim, tá tudo péssimo. E começa a olhar lá as mídias sociais e começa a ver alguns muito bem, outros também meio malucos, né? E aí eu faço um desafio para vocês, que vocês pensem em 10 pessoas que têm um impacto muito ruim na vida de vocês, que vocês realmente não gostam e que tem que conviver. 10 pessoas que vocês procurem pensar, 10 pessoas. E de outro lado, 5 segundos. E de outro lado, que vocês pensem em 10 pessoas que são uma inspiração de coisas boas. 10 pessoas que inspiram coisas boas em vocês, que ter um contato com elas é prazeroso, você sai com coisas boas, dá risada, aprende alguma coisa nova, desenvolve. Eu fiz essa experiência, já fiz também com alguns amigos e na verdade assim, quando a gente fala 10 ruins, um vem muito rápido, né? Mas depois, na verdade, a gente não tem os 10, a gente não tem. Mas se a gente for pensar em 10 pessoas que nos influenciam de maneira positiva e a gente gastar mais do que esses 5 segundos, a gente vai chegar em pessoas que têm lá até seus defeitos também, mas que acrescentam muito a nossa vida. Eu digo isso por quê? Porque a gente tem muitas coisas boas ao nosso redor, só que muitas vezes o nosso holofote, a nossa luz está colocado em cima daquilo que não é tão bom, né? Daquilo que é mais pesado, que é ruim. E o que acontece quando a gente faz isso? Falando do ponto de vista espiritual mesmo. Quando a gente olha só para o que está acontecendo de ruim, e aí eu não vou dizer assim que a gente deva se conformar com tudo, não é esse o ponto, não é um simples aceitar de tudo que nos acontece, porque as coisas que nos acontecem, eu acredito muito que a gente, mesmo do ponto de vista espírita, que a gente vem com uma missão transformadora, então, seja pela nossa inteligência, seja pela nossa força de trabalho, seja pelo nosso poder de agregar pessoas, a gente tem uma força transformadora que é muito importante. Então, eu não estou dizendo sobre tudo que acontece a gente olhar com aceitação, mas se tudo que acontece eu apenas me revoltar e me entristecer, essa palavra, né? Essa palavra que não nos leva a lugar nenhum, o entristecer, o ficar prostrado, o ser tomado por um desânimo, aquele desânimo assim que parece que uma nuvem negra em cima da cabeça, né? Esse desânimo nos deixa vulneráveis a todo tipo de companhia indesejável, mesmo do ponto de vista espiritual. Então, se a gente assim está vibrando nessa sintonia mais pesada, nessa sintonia da tristeza, da dificuldade,
a gente fica acompanhado de espíritos que estão na mesma vibração, que eles estão aqui, não é assim, eles não estão fazendo por mal necessariamente, mas eles estão ainda confusos, né, com uma passagem, com alguma coisa assim que aconteceu, e aí eles acabam se aproximando dessa tristeza, se alimentando dessa tristeza. Então aí a gente vem no centro, toma passe, parece que fica melhor, mas volta para casa, de novo se entristece, de novo se aborrece com as coisas, acha que não consegue mudar, acha que tudo é difícil e vai de novo se colocando nesse espiral, né? No começo, quando a gente fez a elevação, eu gosto sempre de pedir a proteção de Maria, essa proteção de Maria, assim, e pensar que a gente tem realmente do nosso anjo, de Maria, de Jesus, a gente tem essa conexão o tempo todo para pedir uma proteção. Então, assim, se eu acordei e percebi que nesse dia, ou eu tenho um dia muito difícil, ou tem dias que a gente acorda e já percebe que não acordou tão bem, né? Assim, para mim é se eu acordar atrasada. Se eu acordar atrasada, parece que o dia já começou meio ruim. Mas a gente acorda e percebe que o dia assim já está mais difícil. É hora de, antes de colocar o pé no chão, literalmente, né? Antes de ir para o dia, é hora de fato fazer uma oração, conversar com Deus, conversar com o nosso anjo, pedir força para o dia, pedir isso que a gente está falando, me dê coragem para enfrentar as coisas, me dê força para enfrentar as coisas, me dê alegria também para viver. Por quê? Porque a gente sabe que essa vida é uma vida de provas. Se a gente está aqui, a gente acredita na doutrina espírita, e a doutrina espírita tem isso como um dos pontos, assim, um alicerce muito importante. A gente vive uma vida de provas. Uma vida de provas vai ter dificuldade. E se essas dificuldades são atravessadas de forma que eu só me penitencio, só sofro, só choro, que prova que eu passei? Que prova que de fato, como eu encarei a prova que meu Pai, né, que Deus, que me ama acima de qualquer coisa, como eu passei nessa prova que Ele me fez com tanto carinho, porque Ele faz com carinho, Ele faz do mesmo jeito que um pai faz com um filho, né? O pai também queria poder pegar o filho assim e dar um jeito de evitar que ele passe por sofrimento, não é? Nossa, perguntar para um pai, ele vai falar, não, tudo que eu não quero é que meu filho sofra. É sempre assim. Só que a gente consegue fazer isso? Não. E se a gente poupa muito o filho do sofrimento, o que acontece é aquela superproteção, a gente acaba criando um problema maior do que quando deixa encarar as questões da vida. E da mesma maneira com Deus, né? Deus nos permite essa encarnação, nos dá um presente essa encarnação, mas é esperado que a gente enfrente também essas provas, como eu falei, com força, com coragem, assim, para ver no sentido de não se deixar esmorecer e também não se deixar entristecer, não se deixar deprimir, não se entregar. E isso fica muito mais fácil também quando a gente pensa quais são os valores, o que é relevante para mim nessa vida. O que é relevante para mim? Relevante para mim é minha evolução? Ou relevante para mim é eu conseguir alguma coisa material, né? Com todo respeito a tudo que a gente precisa de material, porque eu acho que é óbvio, a gente precisa do material para viver. Mas se eu coloco o material no plano dele de relevância e ao mesmo tempo eu sei que a minha evolução é mais importante do que isso, se eu tenho uma frustração material, eu digo, eu vou em frente. Eu tenho muito mais do que isso para conseguir ultrapassar essas barreiras. Então, assim, equalizar o que pra gente é relevante, equalizar o que pra gente é propósito dessa vida, para que nós estamos aqui, de novo, respeitando o material, mas sabendo que ele não é o mais importante para a nossa evolução,
como criaturas encarnadas, fica mais fácil a gente passar por todas essas dificuldades, fica mais fácil a gente vencer tudo isso. Então, que nas nossas orações, nessas orações que a gente falou, que a gente faz de manhã, que a gente se concentra, que a gente pensa com tanto carinho, é mais um momento da gente pedir que, se for o caso, se essa é a prova, que ela venha e que ela seja encarada da melhor maneira. Dizem que a gente, quando está desencarnado e a gente está planejando, né, uma encarnação, dizem que a gente fica muito corajoso, que a gente pede as maiores provas. A gente fala assim, eu quero resolver tudo já em uma, não quero 10, quero uma encarnação, eu já quero resolver tudo isso, então já me dá todas aí, já baixo o combo que eu quero passar por todas de uma vez só. E depois, quando a gente começa a enfrentar aqui, aí a gente quer que pare, porque sofrer não é bom, né? De fato, sofrer não é bom, é muito melhor um dia apenas feliz do que um dia de sofrimento. Mas se a gente souber encarar, não tem aquele sofrimento que a gente passou e que hoje a gente olha e fala assim, foi a melhor coisa que me aconteceu? Coisas que a gente perdeu, pessoas de quem a gente se afastou, muitas vezes um trabalho que se esperava que desse certo, que não funcionou por um tempo, mas depois não mais, e que hoje a gente olha e fala assim, melhor coisa que me aconteceu. Então, Deus tinha condição de saber que isso era necessário para a nossa evolução, a gente não tem. Então, na hora das nossas orações, incorporar o filho que somos, aceitar aquilo que nós recebemos e pedir coragem para seguir em frente com alegria, porque é o que nós temos para viver. Bom, por hoje era isso. Vamos fazer então as nossas vibrações finais. Vamos agradecer esse momento, agradecer por estarmos aqui na oportunidade desse trabalho, na oportunidade desse tratamento, agradecer o nosso anjo que nos trouxe até aqui em tempo. E assim reunimos em nossos corações o que temos de melhor, vibramos pelo nosso planeta, vibramos pelo nosso país, pelos seus governantes e dirigentes, vibramos por todas as pessoas em hospitais, em asilos, orfanatos, vibramos pelas pessoas em situação de rua. Vibramos por todas aquelas pessoas que nós sabemos que precisam dessas vibrações e aquelas que nós não sabemos, mas que precisam das nossas melhores vibrações. Vibramos pelos nossos amigos, pela nossa família e, por último, vibramos por nós mesmos, pela nossa evolução. Graças a Deus.